Noite. Ah, Boa noite a todos, então. Vou partilhar aqui o meu ecrã e, então, queria lembrar que a forma, eu creio que estão agora a assistir já aos slides, já estão a ver os slides, correto? Sim, A sim, forma sim. como tenho estado aqui a orientar este tipo de estudo, se calhar poderíamos dizer que seria numa perspectiva de teologia bíblica, ou seja, tendo por base o Evangelho de João, tentar compreender a mensagem de João. É claro que nós temos Marcos, Lucas, Mateus, temos todo o resto do Novo Testamento, e igualmente o Antigo Testamento, mas a ideia é tentar compreender a mensagem que João tentou transmitir. Podemos pontualmente, neste método, vir aqui e ali, ver o resto das escrituras que concordam com aquilo que João diz, mas basicamente é usar o Evangelho de João como uma ferramenta para podermos então partilhar o Evangelho. A nossa revisão da praxe, o texto importante é em João 20, versículos 30 e 31, onde João apresenta a razão de ser de escrever o seu Evangelho, então para comunicar esta verdade que é extremamente importante para ele, que Jesus é o Filho de Deus e nós, querendo, podemos ter vida no seu nome. Esta é a ideia principal. Portanto, digamos que o Evangelho de João, como um todo, tudo aquilo que nós vamos ler, vai em torno de, basicamente, uma pergunta: quem é Jesus? E eu, como leitor, sou convidado a explorar quem é Jesus através daquilo que João escreve. E o que é que ele relata? Os tais sinais, não são todos, apenas alguns, e estes sinais são os indicadores que vão responder à pergunta: quem é Jesus? E eu sou convidado, sou desafiado a crer nele. Não crer nele no sentido de que ele pode, de facto, realizar estes sinais ou milagres, mas crer nele no sentido de salvação, no sentido de crer que ele é o Filho de Deus, no sentido de crer que ele morre em meu lugar, no sentido de crer que por ele tenho perdão e vida eterna. E estes temas, eles vão andar recorrentes ao longo do Evangelho. João vai repetindo vez após vez, com várias ideias, com várias narrativas, estes temas que são bastante centrais. Uma estrutura simples do Evangelho, o prólogo e um epílogo, e depois, no meio, então, a primeira secção dos primeiros 12 capítulos, digamos assim, grosso modo, os sinais e discursos de Jesus, e depois do capítulo 13, Jesus, então, João registra palavras finais, um momento, digamos, momentos mais recatados, mais privados dele com os seus discípulos antes de ir à cruz. Só vou aqui tentar ligar o meu cronómetro para não passar muito tempo. Então, esta pergunta, quem é Jesus, ela é logo colocada no início do próprio Evangelho e temos o versículo 1, ele era Deus. Então, o verbo fez carne e é Deus. A palavra divina tornou-se humana. Aqui remete-nos para o primeiro capítulo de Gênesis. Deus cria pela palavra. Esta palavra, então, segundo João, tornou-se homem, e também a ideia da glória de Deus, da presença de Deus no meio do seu povo, no tabernáculo, no deserto, em especial os capítulos 33 e 34 do Êxodo. Agora João, logo no prólogo, diz que este verbo fez-se carne e habitou em forma de tabernáculo, seria essa a expressão, entre nós. Então, o Deus Criador, o Deus que esteve no meio da nação de Israel, presente através do tabernáculo, agora ele habita entre nós em forma humana. E ele, de facto, é o único Deus verdadeiro, Filho e Pai. Portanto, não tenho aqui incluído o Espírito Santo, não por causa de não estar a abordar aqui uma questão de trindade, mas esta revelação, digamos, esta mensagem que João agora quer passar, o Espírito Santo vai começar a ser abordado também mais à frente. O resto do que temos visto até aqui, eu hoje estou a tentar usar alguns resumos diferentes, mas a primeira abordagem que João faz dos seus registros é que Jesus, com as suas palavras e as suas ações, ele vai questionar, vai mexer em algumas instituições judaicas, isto no capítulo 2 e o capítulo 4. Primeiro nós temos em Caná da Galileia a questão do casamento.
E ali ele faz uma transformação, água em vinho. Recordando Isaías 25:6, por exemplo, diz que Deus dará um banquete, uma festa com vinhos velhos bem clarificados. Isto está a falar da questão do reino de Deus. Então, em vez de haver rituais ou vasos de pedra, digamos, para rituais de purificação, pelo contrário, o reino de Deus é de alegria, é de festa, é de banquete, é de abundância, é de generosidade. A segunda instituição, que é ali questionada, é a questão do templo. Logo a seguir, no versículo 13 até ao 22, e tem aqui esta afirmação de Jesus: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Obviamente Jesus não está a falar ao templo de pedra que iria substituir o tabernáculo, depois o templo de Salomão, depois o período do segundo templo, e este agora reedificado já por Herodes, mas sim ao seu próprio corpo, e sobretudo com a imagem já da cruz, onde digamos que, precisamente na morte de Jesus, o céu e a terra encontram-se. Ou seja, é ali que a redenção do homem, separado de Deus pelo pecado, em Gênesis 3, é ali que há a reconciliação na cruz. No capítulo 3, vamos por uma outra instituição importante, a questão do ensino, da autoridade, da transmissão da lei, dos princípios, de todas as regras, que é precisamente um fariseu, alguém instruído e versado na lei, que vai ter com Jesus, e a mensagem que ele ouve não é esse conhecimento e instrução, esse zelo de seguir a lei que dá a vida eterna, mas, pelo contrário, ele tem que nascer de novo, ele tem que nascer do alto. Deus tem que agir na vida dele, não basta apenas ler a Tora, praticar religiosamente tudo o que a Tora ordena para herdar, para ter a vida eterna. Ele tem que nascer de novo. Então, a mera instrução, o conhecimento e a observância da lei não é suficiente para o homem ter paz e ter eternidade com Deus. Depois, no capítulo 4, já movendo-se para Samaria, temos ali a questão também de um lugar sagrado, digamos assim, bastante importante, que era o tal poço de Jacó. E ali Jesus diz que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, este tema de vida eterna, de vida em abundância, em geral o tema vida, ele é expresso nestes primeiros 4 capítulos, digamos assim, do Evangelho. Depois vamos entrar do capítulo 5 a 10 numa nova secção deste primeiro grupo, e já vimos a questão que é agora as instituições judaicas, como o dia de sábado. Por exemplo, no capítulo 5, Jesus diz: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então daí esta complicação que surge, porque Jesus fez uma cura. O problema não é ele ter feito a cura, o problema é que ele fez no dia de sábado, precisamente quando não era permitido trabalhar, e ainda por cima mandou a pessoa levar a sua própria enxerga. Então, a reação que surge é, então, ele fez-se igual a Deus. E então a questão de Jesus ter feito o milagre é um problema. Ter feito o milagre no dia de sábado é algo que fica bem acrescido a esse problema, mas o facto de ele dizer meu pai trabalha e eu trabalho também, isso começa a pesar demais aos seus ouvintes, que dizem, e o que eles entendem não é que Jesus está a dizer que ele é um outro Deus, mas que ele está a afirmar-se igual a Deus. Esta mentalidade, e se um ser humano que anda aí na rua começa a dizer que é Deus, ora, nós que somos zelosos da lei, o que temos que fazer é eliminar essa pessoa. Este é o raciocínio que é feito, e é aqui que começa, neste capítulo 5, que nós começamos a ver estes desejos de começarem a querer matar Jesus. Porque ele, de facto, ele está a mexer com muita coisa que era sagrada, que era importante para estas pessoas, para estes líderes que observavam e interpretavam de alguma forma a lei. Depois, no capítulo 6, apesar de não ser necessariamente no momento da Páscoa, nem estar a acontecer em Jerusalém, mas lendo o capítulo 6, João dá-nos uma pista de que se aproximava a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa tinha também esta memória da saída do Egito,
estava associada também com uma festa de pães sem fermento, que depois se seguiria, e também com toda a preservação de vida que Deus deu ao seu povo no deserto através do maná. E então aqui, esta ideia da Páscoa, Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. Ou seja, se Deus sustentou o seu povo com o maná no deserto, ele agora vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. E mais, os pais, os antepassados no deserto, morreram. Ou seja, eles foram libertos da escravidão no Egito, mas acabaram por morrer. Agora, Jesus diz que ele é o pão da vida e quem comer a sua carne e beber o seu sangue terá, então, vida eterna. Obviamente, isto é um discurso demasiado duro, pesado para ser compreendido e ouvido, suportado pelos ouvintes. Alguns vão-se embora. Estas afirmações de Jesus ainda hoje causam alguma confusão nas interpretações, dando algumas ideias sobre a questão do pão, os elementos da ceia, o pão e o vinho, como transubstanciação, consubstanciação ou apenas símbolos, que nós estamos mais inclinados a compreender dentro das nossas assembleias como símbolos do corpo e do sangue de Jesus. E então hoje no capítulo 7, que é uma secção bem maior, nós temos o capítulo 7 até ao 10, com um pequeno interregno, digamos ali assim, no capítulo 8, no caso da mulher que foi levada a Jesus, a mulher apanhada em adultério, mas são eventos que vão ocorrer durante a festa dos tabernáculos. O outro quadro irá ser preenchido à medida que formos andando. Então, alguns temas que surgem aqui no capítulo 7 e 8 de João, e eu quero de novo salientar, quando estou a referir-me ao capítulo 8, estou a omitir o caso da mulher apanhada em adultério, porque parece que é uma secção de um texto que possivelmente foi ali colocada posteriormente, talvez não numa primeira fase, quando João redigiu o Evangelho, veremos isso mais tarde, mas são questões que são aqui levantadas. Quem é Jesus? De novo, o tema acerca do sábado, a questão acerca do Espírito Santo, questões acerca de Deus e o diabo, aquela confusão, dizerem que Jesus tem demónio, etc. E, acima de tudo, João vai mostrar aqui esta oposição crescente e esta incredulidade, ela vai andando cada vez mais acentuada. A estrutura deste capítulo 7, de novo, tem uma estrutura bastante curiosa, que chamamos o quiasmo por causa do paralelismo de ideias. Então, os primeiros 9 versículos, de alguma forma, têm o mesmo tema do que os últimos, do 45 ao 52, porque estão a abordar a questão da incredulidade. No início, é incredulidade, os irmãos de Jesus não creem nele. Nos últimos versículos deste capítulo, então, são os líderes religiosos judaicos que não creem em Jesus. Depois do versículo 10 até ao versículo 13, nós temos ali de novo uma questão que é, afinal, quem é Jesus? O que é que se diz acerca dele? E temos uma série de murmurações, de ideias, e de novo isso vem ao assunto de uma outra forma no 25 ao 44. Jesus é o Cristo. Será mesmo ele que é o Messias? Não é o Messias? E no meio, então nós temos aquilo que Jesus ensina na festa. Ou seja, há alguns contrastes de ideias aqui e o tema central deste capítulo, digamos assim, ele irá para o capítulo, o versículo 14 até 24, com o ensino então que Jesus dá. Nós hoje iremos ver os versículos 1 até ao 13, iremos deixar o resto para depois. E, entretanto, esta questão da oposição crescente, logo no versículo 1, João escreve assim, depois então irei passar à leitura deste capítulo 7, mas o primeiro versículo, João diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima, e dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vê para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus:
o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes enganou o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Depois iremos ver o resto do texto para a semana. Esta ideia de que os judeus procuravam matá-lo, aliás, há de notar que neste capítulo 7 a ideia de matar Jesus ela é repetida várias vezes neste capítulo, ela já começa ali no 5:18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-la, não somente porque violava o sábado, mas também dizia que Deus era só próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, o problema maior era um problema de concepção teológica, não tanto de Jesus fazer o sinal ou milagre de curar alguém. O problema já era grave por se ter feito isso num dia de sábado, mas a gravidade do problema residia em ele se referir a Deus como o Pai. E na mentalidade judaica da época, dos ouvintes de Jesus, isto era igual a ele dizia que fazia-se igual a Deus. Portanto, Jesus, nenhum ser humano iria dizer que Deus era seu pai. Notem o relacionamento. Quem é que eles diziam que tinham por pai? Tinham por pai Abraão. Abraão era um ser humano. Eles eram seres humanos. Agora Jesus está a dizer que o seu pai não é Abraão. O seu pai é Deus. Então, ele faz-se igual a Deus. E, como bom judeu, eu deveria saber que só há um único Deus. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único, o Senhor teu Deus é um, ou também amarás o Senhor teu Deus. Portanto, a ideia de alguém dizer que Deus seria seu pai não era minimamente aceitável. Esta festa dos tabernáculos, de facto seria a festa das tendas, também poderia ser dita assim. Sukkot é a palavra usada para tendas. Então ela celebrava a festa das colheitas, e havia duas festas de colheitas. Havia uma entre abril e junho, mas esta dos tabernáculos ela era observada mais nos que calha nos nossos meses de setembro e outubro, e então seria mais com os frutos da videira e da oliveira, com uvas e azeitonas. Aquela imagem que tem ali é uma imagem lá de Israel, e é interessante se notarem aquelas varandas têm a tenda montada, porque durante esse período ainda hoje as famílias, e notem ali que estão a morar em apartamentos, as famílias montam a sua tendinha com paus ou de uma maneira com ramos e têm ali as suas refeições. Se for num resto de chão assim, ou restaurantes, tem uma pequena esplanada com as tendas, ainda hoje celebram isso, lembrando então esse tempo em que Deus providenciou para eles o que seria necessário. E é interessante que é nestes momentos de festas que Jesus aproveita também para dar o seu ensino com uma nova perspectiva acerca de quem ele é. Então, algumas questões aqui neste texto que eu achei interessante e queria partilhar convosco. É esta frase, este incentivo dos irmãos, é a conclusão. Eles começam a falar no versículo 3, e então dizem a Jesus para ir, e depois para ir para Jerusalém, fazer também estes sinais, e então depois concluem: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então esta ideia de ele se manifestar. E o que é interessante é que Jesus ele não vai fazer isto que os irmãos disseram naquela altura, mas há aqui um quê de verdade. De facto, é precisamente em Jerusalém
não durante uma festa dos tabernáculos, mas durante a festa da Páscoa, que Jesus se vai manifestar ao mundo, não fazendo sinais ou milagres, num tom de milagreiro ou de poderoso, mas sim um sinal tremendo do seu amor quando ele vai à cruz e morre em nosso lugar. De facto, é precisamente em Jerusalém, e neste caso na festa da Páscoa, que Jesus se manifesta ao mundo. E toda esta narrativa do Evangelho de João é para que isso aconteça. Agora, o que eu queria chamar aqui a atenção é que Jesus quer se manifestar ao mundo, sim, e ele vai se manifestar ao mundo, sim, mas a mentalidade destes irmãos de Jesus é bastante diferente da mentalidade que Jesus tem. Não apenas a forma, mas também o momento. Eles pensam de uma outra forma e o valor os valores que têm são diferentes, os tempos que discernem são diferentes, e Jesus sim quer se manifestar, vai se manifestar, mas não da forma nem no tempo a que eles entendiam. Eu creio que nós aqui também por vezes barramos no mesmo dilema que os irmãos de Jesus. Temos uma ideia geral que até não está errada de todo, neste caso Jesus manifestar-se ao mundo, e nesse sentido eles estavam certos, mas quando vamos ver uns detalhes extremamente importantes, quando e como, aí os irmãos de Jesus estavam completamente errados. E eu às vezes questiono se nós também não sofreremos um pouco desta desincronia, digamos assim, que às vezes nós temos com o nosso Pai do céu, mas foi precisamente na cruz, então, que Jesus se manifestou ao mundo. Isto porquê? Porque dá a ideia aqui o texto que a crença, aquilo que os irmãos de Jesus viam nele, sofria do mesmo problema daquelas pessoas já mencionadas no capítulo 2, no versículo 23 e 35, que eu já referi aqui várias vezes. Muitas pessoas lá, então, em Jerusalém, viam os sinais de Jesus e criam nele. A atitude aqui dos irmãos de Jesus, ela é bastante semelhante. Ele diz: ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Ora, eles sabiam que ele fazia algumas coisas. Por isso eles dizem: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Portanto, de alguma forma eles criam que Jesus fazia algumas coisas fora do comum, que ele quer se calhar um rabino especial ou alguma coisa. No entanto, eles não tinham a noção de quem ele era. Aliás, tudo indica que apenas mais tarde os seus irmãos, depois da ressurreição, creram nele. Portanto, quando lemos aqui também a ideia de irmãos, há várias interpretações. Por exemplo, nós sabemos que dentro do cristianismo na Igreja Católica, por causa das doutrinas associadas a Maria, ela terá permanecido virgem depois do parto. Então, neste caso, seria entendido que os discípulos seriam primos, ou outros os discípulos, desculpem, não, aqui a palavra irmãos, ou seriam primos ou outros familiares, ou então os discípulos de Jesus. Mas este não é o único texto onde isto é mencionado, também é mencionado em Marcos, também em duas situações, no 21, que eu tenho aqui também no versículo 31 até ao 35, e tudo dá a entender até que posteriormente Jesus se revelou aos seus irmãos. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 7, Paulo diz que depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Este Tiago referido em Coríntios 15 refere-se ao irmão do Senhor Jesus, sendo ele também o autor da carta de Tiago que temos no Novo Testamento. Mas então, aqui, quando os parentes de Jesus ouviram isto é uma narrativa em Marcos, saíram para o prender porque diziam está fora de si. Portanto, nós podemos também imaginar ou calcular o que aconteceria de uma forma humana estas situações acerca de Jesus. Os evangelhos são omissos sobre a sua adolescência, temos apenas uma pequena narrativa quando ele tinha 12 anos que vai ao templo e fica a discutir com os doutores da lei, mas não temos informação acerca dos seus 7, 8 anos de idade ou dos 15, 16 e 18. Sabemos que o pai era carpinteiro, ele era conhecido como também de Nazaré, filho do carpinteiro, mas os evangelhos não dizem, mas nós podemos ver este ambiente familiar
em que de repente o irmão mais velho, digamos assim, começa a fazer umas coisas estranhas e começa a dizer também umas coisas um bocado estranhas. E não sei as dificuldades que terão surgido em tudo isto, mas em Marcos então iriam prendê-lo porque não estavam a entender o que Jesus fazia. Aqui dá a ideia que eles percebem que Jesus faz alguns sinais, mas querem mandá-lo para Jerusalém, porque na festa dos tabernáculos iria haver ali muita gente, então seria uma ótima oportunidade para Jesus fazer ali algumas demonstrações e realmente mostrar quem ele é. E de novo temos uma resposta que também não é a primeira vez que temos esta resposta de Jesus. Ele diz que o tempo ainda não chegou. Neste capítulo 7, isto acontece várias vezes e vai acontecendo no Evangelho de João. Lendo o Evangelho de João, de notar que várias vezes vem esta ideia: a minha hora ainda não chegou à altura. Isto vai sendo repetido até que há uma mudança e Jesus depois começa a falar aos seus discípulos: é chegada a hora. Chegou a hora. Então, isto faz a mudança da distância, digamos assim, que todos estes eventos estão ou não estão da cruz. Aqui, a hora ainda não chegou. E não é a ideia só de que o milagre não é para ser feito agora, é para ser feito daqui a 1 minuto ou 2. É hora dele se manifestar, dele ser glorificado, e tudo isso tem o seu culminar, o seu clímax na cruz. Aqui tem João 2,4, quando Jesus também disse à sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Só queria fazer aqui um pequeno parênteses. Às vezes tenho ouvido algumas ideias sobre a palavra kairos, que se refere ao tempo de Deus. Já ouvi isso várias vezes. E nós às vezes temos estas ideias com as palavras gregas. As palavras gregas existiam antes do Novo Testamento ser escrito, e elas existiam não num contexto cristão. As palavras gregas existiam num contexto pagão. Então, se nós hoje temos cronómetros, é por causa deles terem um Deus que era o Cronos, que era o Deus do tempo. Então, os autores do Novo Testamento é que foram apanhar estas palavras, e dá a ideia que João aqui não faz distinção entre a palavra hora, que é usada em João 2,4, ou a palavra kairos, que é usada aqui no versículo 8 do capítulo 7. Por vezes tenta-se fazer uma distinção em algumas teologias acerca de um tempo que é o tempo dos homens, outro tempo que é o tempo de Deus. Sim, de facto, nós vemos aqui estes dois tempos distintos. Os irmãos de Jesus não percebem o que é que Jesus faz, mas nós não podemos chegar a essa conclusão por causa da palavra que é usada, antes por causa de todo o contexto e das próprias palavras de Jesus. Mas esta ideia do tempo, que cabe dentro de um propósito divino, ela também é bastante importante, e nós hoje, nós por vezes ainda hoje, nós temos também os nossos dilemas com isso. Por isso, antes de irem para os grupos, eu queria deixar duas questões que têm a ver com esta matéria, e eu aproveito também para lembrar uma coisa: que temos estado aqui a estudar o livro de Atos, e é interessante que há uma passagem em Atos em que Lucas descreve que Paulo tem intenção de ir um pouco mais para o norte. Na altura ele estava a viajar pela zona da atual Turquia, junto ao litoral, e ele queria ir um pouco mais para o norte, para o interior, anunciar o Evangelho, e é dito enfaticamente, duas vezes é repetido, que o Espírito de Jesus, ou o Espírito que o impediu de ir. Então tem a ver com este nosso andar do tempo, com também o tempo de Deus. Eu tinha aqui duas perguntas então para vocês, mas vou agora passar a palavra ao Pedro Costa. Obrigado, Paulo. Ora, vamos só retirar daqui o ecrã. Portanto, nós vamos passar agora então para os mini-grupos. Como habitualmente, nós vamos fazer agora esta divisão e vamos lançar aqui as perguntas. As perguntas vão ser colocadas também aqui no chat, no bate-papo, e dessa forma podemos aqui também ir vendo e relembrando as respectivas perguntas. Portanto, a primeira pergunta é: que métodos usamos
para manifestar ao mundo quem é Jesus, baseado nesta mensagem de João. E se eles são contextualizados, ou seja, se temos que contextualizar perante realmente o mundo atual. Como igreja ou líderes, como reagimos quando os nossos planos ou projetos não se concretizam no tempo que planeamos? Como reagir bem? Portanto, eu vou fazer também esta cópia aqui no bate-papo para que possam acompanhar. Dessa forma, nós vamos nos dividir, vamos espalhar-nos aqui por salas, e então a ideia é que, como habitualmente, possam logo aproveitar o tempo para poder decidir quem é que vai ser o representante do respectivo grupo e assim possam aproveitar logo o tempo decidindo isso. Essa pessoa fica, faz os apontamentos e então depois vamos voltar todos aqui à sala principal e dessa maneira podemos compartilhar um bocadinho com o que cada grupo decidiu. Portanto, as perguntas já estão no bate-papo, são 2 perguntas, aproveitem o tempo, decidem já quem são os representantes. Portanto, vou pedir então à Ruth que nos possa então dividir as respectivas respostas. Espero que cada mini-grupo tenha sido bom estas trocas de opiniões e que nos ajude realmente a refletir nestes assuntos que estamos também a estudar. Então vamos para a sala número 1. Portanto, a sala número 1 era a sala de onde eu estava presente, onde temos o nosso irmão Humberto. Portanto, se ele puder então ligar o microfone. O nosso grupo falou então da primeira pergunta: que métodos usamos para manifestar ao mundo quem é Jesus? Muitos das pessoas disseram usando a Bíblia, testemunho pessoal, pregação, internet, exposição da palavra. As igrejas também podem usar o próprio edifício para atrair as pessoas sabem que existe lá alguém que fala acerca de Jesus. Também falamos de literatura, da ação social, do desporto. Falamos também que há igrejas que têm um display com mensagens consecutivamente a passar. Outro irmão disse que uma vez por ano realizam um piquenique para além de comunhão com os irmãos, poderão pregar o Evangelho. Outro irmão disse que pode-se optar por vídeos e na igreja dele os jovens, portanto, gravam vídeos e são colocados, vídeos a testemunhar acerca de Jesus e são colocados na internet. Essa foi as respostas da primeira pergunta. A segunda pergunta é: como líderes, a igreja, como reagimos quando os nossos planos e projetos não se concretizam no tempo? Alguns irmãos disseram que às vezes continuamos com os projetos da mesma maneira e nunca se vê resultados. Outro irmão disse que em vez de folhetos passaram a optar por dar livros e o resultado foi diferente. Na maioria das pessoas também dizem que às vezes reagimos mal, pensamos que os outros é que podem fazer. Também há outros irmãos que disseram que há pouco compromisso, há falta de gente, há muitos planos, há muita coisa, mas há pouco quem trabalha, há pouco quem se assume o compromisso na obra do Senhor. E a reação muitas das vezes também é deixar fazer, quer dizer, se calhar aquele irmão que tem jeito, aquela fala melhor do que eu, ou então, por simplesmente, que o outro faça, que eu não estou para aí virado, não é? O método do resultado também às vezes não surge, mas nós estamos sempre a insistir que de facto nesse mesmo método, portanto há aqui uma maneira em que nós temos que arranjar outro método, não é? Eu não sei se seria o plano B, o plano C, o plano D, mas às vezes é necessário arranjarmos outros métodos e basicamente foi isto que nós falamos. Ok, Humberto. Vamos então passar à sala número 2. Quem é que ficou? Sou eu. Sou eu. Quero começar com uma reclamação, que nós estávamos a ouvir um testemunho muito interessante do nosso irmão e, entretanto, o tempo acabou e voltamos para aqui. Mas pegando então na primeira pergunta,
quais os métodos que nós usamos para mostrar ao mundo quem é Jesus. O método que tem maior alcance, digamos assim, continua a ser a pregação, não é? Mas, através desse método conseguimos alcançar mais pessoas, mas talvez o método principal ou o método mais eficaz continua a ser o nosso testemunho. Se está contextualizado ou não, depende de quem dá esse testemunho, mas continua a ser aquele que é mais eficaz e que mais almas traz à igreja. Também a forma como nós mostramos o nosso amor uns pelos outros, isso também é visível nas outras pessoas e dessa forma também conseguimos mostrar quem é Jesus. E outra coisa que devemos também sublinhar aqui é que quando falamos de Cristo, devemos anunciar todo o Evangelho, não apenas a parte boa, que Deus promete isto, que Deus cura, que Deus ajuda, mas também tentar, de certa forma, mostrar às pessoas a necessidade que eles têm, a condição em questão de pecadores e da necessidade que têm do Evangelho. Relativamente à segunda parte, à segunda pergunta, como é que nós reagimos quando os nossos planos não correm bem? Nós temos, alguém deu o exemplo da pandemia, que nós tínhamos vários planos, todas as igrejas tinham planos de atividades e tudo mais, e tivemos que reinventar tudo, então nós adaptamos. Nem sempre reagimos bem, mas devemos sempre confiar em Deus. Depois estávamos a ouvir então o testemunho do nosso irmão, que eu não vou estar aqui a reproduzir, mas no fundo o que o irmão queria dizer é que nós devemos confiar sempre em Deus, que nem sempre Ele responde na altura que nós queremos, mas Ele sempre tem uma resposta para nós e Ele é um Deus de amor e com certeza que irá responder, mais tarde ou mais cedo. E foi isto. Obrigado, Pedro. Portanto, vamos agora então contextualizar e vamos voltar ao Evangelho de João e quase nestas experiências que nós tivemos, agora olhar para a palavra e ver aqui também algumas respostas. E então passava aqui a missão em direto para Guimarães. Novamente retorno para ti, Paulo, para continuarmos então a continuação do estudo. Ok, obrigado. Então, estas perguntas que eu coloquei, eu penso que elas eram bastante importantes por causa da perspectiva que os irmãos de Jesus tinham de tudo o que estaria a acontecer e a perspectiva diferente que Jesus também tinha de tudo o que estaria a acontecer. Retira só a tua imagem no cantinho. Ok, pronto, obrigado. E a pergunta que João ainda está aqui a tratar sempre neste Evangelho é, afinal, quem é Jesus? E é interessante nós pensarmos na Bíblia e em nós, na motivação que existe da nossa parte, ou às vezes a desmotivação e problemas nesta missão que temos de comunicar, afinal, quem é Jesus. O texto aqui a seguir, os versículos 11, 12, esta última parte, é bastante interessante, então, porque começa então a dizer o que é que estava a acontecer já em Jerusalém. Portanto, o versículo 10 faz ali uma transição, o 9 e o 10. No 9 lemos que Jesus ainda ficou na Galileia, mas depois que os irmãos foram, então ele foi. Não de uma forma como seria esperada da parte dos irmãos, da sua família, de uma forma pública e com algum alarido para chegar lá e fazer os tais milagres, mas oculto. E essa forma discreta como Jesus foi, nota-se no versículo 11, que os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde estará ele. Portanto, temos que lembrar que no início do Evangelho já tinha havido também uma outra festa, a festa da Páscoa. Jesus tinha estado lá e tinha feito sinais. Portanto, era esperado que o tal rabi, o tal mestre da Galileia, estou agora aqui a usar a minha linguagem como se eu fosse um popular da época, era esperado que talvez ele agora aparecesse e fizesse mais umas coisas e eu queria estar lá para ver. E há uma série de perguntas aqui que são feitas e observações da parte de João, que eu creio que elas também têm a nossa aplicação e têm uma aplicação
e para os nossos dias, para nós. Uma pergunta que é feita no versículo 11 é: onde estará ele? Obviamente esta pergunta, onde ele estará, tinha um contexto se calhar diríamos na nossa época de GPS, não é? A ideia seria: Jesus, partilha a tua localização. Então ter lá um mapazinho e as pessoas poderem ir lá ter com Jesus. Hoje, esta pergunta é feita também. A questão é: onde está Jesus? E se nós pensarmos quem é Jesus, a questão é como é que nós podemos comunicar às pessoas da nossa sociedade quem é este Jesus. Onde é que ele está? Ele viveu, ok, esteve aqui, e hoje não há dúvidas sobre este conceito de que é o chamado Jesus histórico, ou seja, de facto, há 2000 anos, na Palestina, houve um indivíduo chamado Jesus e foram ditas e feitas muitas coisas acerca dele. Mas morreu, e depois tem a questão da ressurreição. Até que ponto a ressurreição é verdade ou não? Esse é um problema que muitas pessoas da nossa atualidade ainda enfrentam, se bem que temos uma grande maioria já da nossa população associada ao catolicismo, que obviamente crê, não põe em causa a ressurreição, mas esta ideia, onde está Jesus, ela é crucial. Onde está? Depois, afirmações. Uns diziam também: ele é bom, diz o versículo 12. Os outros diziam: não, ele engana o povo. E da mesma maneira, hoje, nos nossos dias, nós temos estas afirmações sobre Jesus. Ele é bom, não é? Foi um bom homem, ele é um bom exemplo. E às vezes, para algumas pessoas, Jesus é apenas isto, é bom. Ele é um bom exemplo, deu bons princípios e nós devemos imitar aquilo que Jesus faz. É como que o círculo termina aqui na bondade de Jesus. Ele é um exemplo a seguir, ele é um modelo, ele viveu de uma forma boa, disse palavras boas. Nós temos que seguir bons exemplos e princípios de Jesus, mas isto é tudo, não há nada mais. Não há uma morte em meu lugar, nem há uma ressurreição. Como é que nós respondemos às pessoas que dizem: ele é bom? Como é que eu vou falar com elas? Mas o versículo 12 também diz: não, ele enganou o povo. E hoje nós temos esta mesma afirmação. Isso são tudo histórias da carochinha, isso é tudo de introjice, ou como às vezes há religiões e política, eu não falo, ok, podemos pôr o futebol também, então passam a ser tabus porque isso é tudo muito complicado. E outra vez fica a pergunta: como é que nós lidamos com este tipo de pessoas? E é interessante notar que nós estamos aqui a falar de pessoas contemporâneas de Jesus, numa cultura judaica que tinham a Tora, acreditavam na existência de um único Deus, e estamos a falar hoje de pessoas do século XXI, firmadas na ciência, com muito materialismo, mas estas questões continuam na mente das pessoas. Havia naquela época e continuam hoje. E o que temos aqui é agora esta última parte que João relata. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. E eu, ao ler esta parte, eu pensei o quão isto está agora relacionado connosco. Até que ponto nós falamos abertamente, ou até que ponto nós não falamos assim tão abertamente porque temos medo. No nosso caso, não medo dos judeus, mas talvez medo dos nossos pares. Medo do que vai acontecer na nossa família, medo dos colegas de trabalho. Como é que nós gerimos esta questão que anda em torno de quem é Jesus? E notem que aquilo que os discípulos queriam, os irmãos de Jesus, o que eles queriam que ele fosse para Jerusalém, fizesse sinais e toda a gente soubesse, era a altura da festa, era ali que toda a gente ia estar junta, pois essa é um ótimo momento para a publicidade. Era essa a expectativa deles, e isso era tudo. E às vezes eu questiono se isso não é tudo o que nós queremos. Divulgar a igreja, ver as pessoas vir à igreja. E nós falamos, e quando temos a igreja cheia, nós falamos, isso é tudo também. E temos quem nos ouça. E isso é importante. É de facto importante. Mas João não escreve só para que as pessoas leiam. Ele escreve para que elas leiam e creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida eterna. Claro que eu gostaria que a igreja aqui, as vossas congregações, todas elas ficassem cheias. Mas não somente esta ideia de estar cheias e coisas muito boas, cultos muito animados e
toda a gente com muito entusiasmo ou qualquer coisa assim. Seria ótimo, mas tem que ir mais do que isso. É importante que haja fé, que se creia quem é Jesus, e nesse sentido, para vida eterna. E queria-vos convidar, durante esta semana, por exemplo, a lerem o resto do capítulo 7 deste Evangelho de João e procurarem responder a estas perguntas. Onde é que está Jesus? Eu li uma vez uma história de uma criança que tinha que ter uma cirurgia no coração, ao coração, e então, na altura, o médico, cirurgião, disse, então, olha, o que eu vou fazer, eu vou ter que abrir assim o teu coração para ver o que está lá dentro. E aquela criança, de uma forma inocente, disse, se é para isso, não é preciso. O que está lá dentro é Jesus. Era a sua forma simples de dizer que Jesus estava no coração. Se o médico queria saber o que estava no coração e tinha de ter aquele trabalho todo, para isso não era preciso, que lá dentro estava Jesus. Não havia nenhuma dúvida. Mas aqui, talvez é importante nós podermos também perceber, conforme as pessoas com quem nós lidamos, se nos fizerem perguntas, onde é que ele está? Quem é Jesus? Ele é bom? Ou isto é um engano? Como é que nós respondemos? Nós respondemos a defender-nos a nós próprios, porque ficamos magoados ou ofendidos, ou seja lá o que for, ou nós respondemos com a intenção que João tem de ajudar aquela pessoa a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu confesso que em muitos anos da minha vida, por vezes as respostas que eu dava às pessoas que me questionavam era mais a eu defender a minha reputação e a minha autoimagem do que com a motivação de explicar quem era Jesus a alguém para que a pessoa cresce. E esse é um erro. Até que ponto eu estou preocupado com a minha imagem por causa da minha fé? E isso pode me levar a dar uma resposta não que ajude a pessoa a colocar a sua fé no Senhor Jesus, arrepender-se, crer e ser salvo, mas posso dar uma resposta que apenas está a tentar salvar a minha reputação, salvar a minha autoimagem, que apesar de eu crer, não sou por causa disso uma má pessoa, não sou ignorante ou qualquer coisa assim. Como é que eu respondo a estas perguntas? Quem é Jesus? Ou neste caso, onde ele está? Ele é bom? É um engano? E se eu falo ou não falo abertamente, se eu tenho medo? Às vezes, nós vencemos o medo com uma outra técnica. Por causa do medo, e nós já temos como que um discurso feito e dizemos logo tudo que queremos à pessoa. E depois dizemos, se ela quer, quer, se ela não quer, não quer. Isto de facto revela medo. Revela medo que eu não quero estar numa conversa porque eu tenho medo de não saber responder. Eu tenho medo que façam perguntas que eu não sei fazer. Então eu debito logo a minha matéria toda. Debito logo tudo o que eu sei sobre Deus. Trato logo de dizer que o outro que é pecador, que ele está errado, que precisa de Jesus. Desbobino tudo. A minha motivação não é que ele creia, é eu defender-me o melhor possível. Porque eu tenho medo. Tenho medo de haver perguntas, outras coisas que depois eu não vou saber responder. Então, é importante ouvir, compreender com quem eu falo e não ter medo. Em conclusão aqui, o que é interessante, depois nestes últimos versículos, que Jesus fala aqui com os irmãos, portanto estou a voltar um pouco atrás, quando Jesus ainda está a falar com os seus irmãos, ele diz que para eles o tempo está sempre pronto. E depois diz, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia porque eu dou testemunho a seu respeito, isto é o versículo 7, de que as suas obras são más. E de facto nós vivemos neste mundo, digamos assim. E esta ideia de mundo, ela já vem de trás também no Evangelho de João. Em João 3,16 temos este versículo que é bem conhecido de todos nós. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. De novo a ideia, crer e ter a vida eterna. E nós relacionamos com este mundo que Deus ama. Mas também, logo a seguir no versículo 19, nós lemos que o julgamento é este. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O facto dos homens terem obras más, no versículo 19, não impede a existência do versículo 16 de João dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E agora aqui,
De novo, Jesus diz aos seus irmãos que as obras são más, estas obras do mundo. E há este ódio. No entanto, João 3,16 mantém-se. Este mundo que odeia, porque tem obras más, este mundo é amado por Deus. E nós, como discípulos de Jesus, nós somos convidados a levar esta mensagem do Evangelho. Então, por um lado, nós somos embaixadores deste Deus que ama o mundo, que tem obras más, e vivemos neste mundo que tem obras más e faz isso. Como que vivemos nesta tensão de relacionarmos com Deus Santo e amoroso, e estamos a viver num mundo caído. A Igreja nem sempre reage bem a isto. Às vezes a solução é isolar-se. Nós temos a época dos mosteiros, em que as pessoas iam para conventos, para mosteiros, isolavam-se da sociedade má e pecaminosa para viverem a sua vida santa. E essa é uma cosmovisão errada. Deus não nos chama para nós vivermos isolados, nem nos chama para nós fazermos uma falsa propaganda, digamos como aquilo que se calhar os irmãos de Jesus queriam, mas para respondermos honestamente a estas perguntas. Quem é Jesus? Ele é bom? Será que é apenas isso? Há algo mais a dizer? Como é que eu posso explicar quando dizem que tudo isto não é verdade? E queria terminar então com este texto, em Mateus 5, que também aborda aqui este tema da luz e a questão dos homens. É um texto que eu creio que é conhecido de nós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas poucas coisas acerca destes versículos. Muitas vezes nós ouvimos falar mais da questão do sal do que da luz. E há muitas analogias acerca do sal. No entanto, eu queria chamar a atenção que, a nível de texto, a analogia do sal tem apenas um versículo. Tem muito menos palavras. A analogia da luz, temos 3 versículos. Depois notem como a analogia do sal termina de uma forma triste, negativa. A analogia do sal termina com ele a ser lançado fora e a ser pisado pelos homens. A analogia da luz, pelo contrário, termina de uma outra forma. Os homens vejam as vossas boas obras, o glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A ideia não é eu isolar-me do mundo. Como sal e como luz, a minha missão é estar neste mundo, estar bem integrado no mundo. E eu devo compreender o mundo onde eu vivo, interagir com ele e saber explicar a este mundo esta mensagem preciosa do Evangelho. Porque é isto que o mundo precisa. Há pouco lá no grupo estavam a dizer que alguém partilhou que ouviu uma espécie de publicidade, digamos assim, de igreja, que dizia: Deus precisa de ti. A ideia é mais que nós precisamos de Deus. Então, como é que eu, como sal, eu posso viver sem perder esta característica? Não é passar a vida toda no saleiro. Tenho de estar em contacto com aquilo que se pode deteriorar. E neste sentido da luz, brilhar. Neste Evangelho de João, Jesus diz várias vezes, ele afirma que ele é a luz. Mas também em outros lugares Jesus diz a nós, seus discípulos, vós sois a luz. Então, esta mensagem e sobretudo esta forma como Jesus falava às pessoas, aqui no Evangelho de João, a forma como João escreve para que eu creia que ele é o Filho de Deus, eu creio que é extremamente importante nós percebemos também, sabermos explicar esta mensagem do Evangelho, não apenas como uma fórmula, mas sobretudo no mundo complexo em que vivemos hoje, nós sabemos explicar a cada pessoa com quem nós falamos. Pedro, num outro lugar, ele escreve para nós estarmos sempre prontos e saber explicar a razão da nossa fé, a cada um que perguntar. Então há pessoas que vão fazer estas perguntas que eu tinha aqui no slide anterior. Onde ele está? Ele é bom. Ele é um engano. Como é que eu vou fazer isso?
eu oro para que nós possamos realmente desenvolver esta dinâmica de sabermos explicar o Evangelho conforme quem nos pergunta. Não debitarmos os nossos versículos favoritos, não debitarmos aquelas frases que nós ouvimos, aquelas ideias que nos são muito queridas, do género Deus é justo, Deus é amor, Deus é eterno. Não é que isto está errado, nada disso, mas a questão é até que ponto é a comunicação efetiva para quem nos está a ouvir. E notem que Jesus, em toda esta maneira como ele lidava com pedagogia. Ele falava com as pessoas para que elas compreendessem esta mensagem do Evangelho. E não cedeu à pressão dos irmãos de ir numa altura, ser muito popular, então para comunicar a sua mensagem. E, de facto, ele foi-se revelar ao mundo, mas foi de uma forma bem diferente, bem mais dolorosa, mas bastante eficaz também, pela graça de Deus. E termino aqui. Obrigado, Paulo. Não sei se há alguma pergunta. Se alguém quiser ligar o microfone, levantar alguma pergunta que tenha decorrido durante os minigrupos ou alguma coisa que o Paulo tenha dito. Penso que não. De qualquer forma, queria só relembrar que todos estes estudos estão a ser colocados no canal do YouTube da CIP e através também do site da CIP podem acompanhar. Portanto, este é o 11º. E caso queiram pretender algum estudo para trás, também podem lá consultar. Vamos então, como habitual, terminarmos com uma palavra de oração.